Algumas pessoas me procuram reclamando, Dilene, não dou conta desse relacionamento, Dilene, problemas e conflitos no meu relacionamento. Deixa eu falar uma coisa pra você, enquanto você não estiver bem com você mesmo, você não conseguirá se dar bem com mais ninguém. Você me conhece, eu não boto compressa quente. Fica aí que eu já vou te explicar essa história direitinho. Bem-vindo ao Momento Terapêutico de hoje, esse espaço semanal que a gente reserva para a gente poder trabalhar um pouquinho nossa interioridade, conversar um pouquinho, trocar uma ideia sobre questões importantes para a nossa saúde emocional. E hoje a gente está falando sobre relacionamento. Todo ser humano se relaciona. A gente tem diversos tipos de relações. A relação familiar, pai, mãe, filho, irmão, primo, marido, esposa, etc e tal. A gente tem a relação social, que são com as pessoas que nos cercam, né? A gente se relaciona com quem está no ônibus, a gente se relaciona com quem está no metrô, a gente se relaciona com as pessoas que estão no trabalho, na faculdade, no colégio, enfim. Tem também as relações religiosas, aquelas que a gente constrói dentro do ambiente religioso, na igreja, com pastores, padres, com líderes religiosos, com pessoas que administram e dirigem as igrejas e etc e tal. E também tem o relacionamento educacional, aquele dentro das faculdades, com os colegas de aula, né? São relacionamentos construídos ali. Sem falar no relacionamento amoroso, que é um relacionamento super desejado, super querido e todos querem ter. Relacionamento amoroso envolvendo aí, né, a relação casal, tá bom? Então, entenda isso. Esses relacionamentos fazem parte da vida, fazem parte da nossa vida. E eles existem porque nós, seres humanos, temos uma necessidade absurda de construção de vínculos. Ele é a força motivadora da vida humana. Sem relacionamento, o homem teria muita dificuldade para a sobrevivência. O homem é um ser relacional, por isso precisa se relacionar. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que tantos conflitos, tantos problemas, tantas dificuldades? Muitas vezes parte da dificuldade que eu tenho de me dar bem comigo mesmo. Porque quando eu não me dou bem comigo mesmo, eu sou incapaz de me dar bem com qualquer outra pessoa. Então, é importante essa relação consigo mesmo. Principalmente porque ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Então, como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou trabalhar essa questão do conhecimento, dos limites com as pessoas que me cercam, do entendimento, da afeição, se eu não tenho isso para comigo mesmo, se eu não me respeito, se eu não cuido de mim, se eu não tenho afeto a respeito de mim mesmo, se eu não me amo, se eu não tenho a capacidade de cuidar de mim, como eu vou oferecer tudo isso para o outro? O relacionamento é uma experiência humana. Os animais, o relacionamento deles não é com intimidade. O ser humano gera vínculo, cria vínculo, porque é da nossa experiência o relacionar-se. E sabe por quê? Porque é a relação que confirma a nossa existência. Quanto melhor for as nossas interações, maiores serão as chances de a gente construir algo poderoso, de a gente construir algo satisfatório para a nossa própria vida. E qual é o problema de tudo isso? É quando as interações não são boas. Quando as nossas interações são hostis, são desagradáveis, são conflituadas, elas não são boas. Isso gera adoecimento, isso gera dificuldades de crescimento como indivíduo. Muitas pessoas dizem, Dilene, fulano é tóxico, fulano é tóxico. Eu vou só dar uma dica para você. Primeiro aspecto, quando você achar que alguém é tóxico, olhe primeiro para você. Olhe primeiro para você e observe se você não está sendo tóxico e está achando que a toxicidade está vindo do outro. Tem uma coisa muito forte nisso. A gente geralmente considera tóxico as pessoas que não se enquadram no nosso modelo. Ah, doeu aí? Eu sei, pode ser que você tá sentadinho aí falando, pronto, agora pegou pro meu lado aqui o negócio. Mas sabe, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, às vezes a gente se acha o máximo na história. E justamente você pode estar vindo de nós toda essa fumaça tóxica que tá permeando o ambiente. Então vamos olhar pra gente também antes de esticar o dedinho e falar, fulano é tóxico, eu não aguento. Pode ser que essa toxicidade esteja partindo também do seu comportamento, em querer que o outro se enquadre, seja quem você é. Não, o outro é o outro. Aprender a lidar com essas diferenças é essencial para a construção de um relacionamento saudável. Se você não se relaciona bem com você mesmo, você não se relacionará bem com mais ninguém. Se está se relacionando ruim com as pessoas ao seu redor, presta atenção como está a sua relação consigo mesmo. Se internamente você não está bem, se suas questões emocionais não estão bem resolvidas, se você está ferido emocionalmente por alguma questão no seu passado, se existem traumas fortes dentro de você e você não dá ouvidos, você não tem escuta para isso, você
você não tem um olhar interior, você não se permite sentir como você acredita que você estará internamente para se relacionar com outras pessoas. Certamente você estará extremamente conturbado e isso aparecerá na relação com os outros. É muito interessante porque é quase como se fosse um espelho, sabe? Com raras exceções, as pessoas respondem a nós mesmos. As pessoas se tornam reflexos daquilo que eu estou apresentando para elas. Olha, isso é forte, hein? Com raras exceções, as pessoas estão refletindo aquilo que eu estou entregando para elas. Então é importante que você pense sobre isso. Pessoas que ferem, machucam, pessoas que magoam, geralmente foram pessoas que foram feridas, magoadas e machucadas. E não se curaram. Porque quando você é ferido e você se cura, você entende que essa ferida dói, que essa ferida incomodou, porque você parou, pensou, tratou, teve consciência do que aconteceu. Então, quando você vê o outro ferido, você conhece essa dor, você entende esse processo, então você não machuca mais. Agora, se você tem a dor, foi machucado, mas não observou, não tratou, não cuidou, não prestou atenção a isso que está aqui em você machucado, doendo, incomodando, essa dor vai te fazer machucar outros. Não intencionalmente, sabe? Não de propósito. Mas é o tal reflexo que eu falei agora há pouco. Tá doendo e me incomodando e eu começo a espetar quem tá por perto também. E daqui a pouco essa dor se prolongou como se fosse uma epidemia. Cuidado se essas suas dores não forem curadas, porque aí você vai inviabilizando as relações ao seu redor. Quando o indivíduo não tá muito bem, tipo mal-humorado, isolado, triste, agressivo, a gente fica imaginando na nossa cabeça que o problema é nosso. O que eu fiz? O que eu fiz? Deixa eu falar pra você. Quando a pessoa tá mal-humorada, tá agressiva, tá irritada, tá isolada, tá triste, o problema não é comigo. O problema é com ela. Ela tá triste. Ela tá isolada. Vamos respeitar. Às vezes a gente vê o outro vivendo aquilo lá e a gente avança pra cima numa tentativa de não faça isso, não viva assim e tal, porque tá nos incomodando. Incomoda. A tristeza do outro às vezes nos incomoda. A dor do outro também pega em nós, principalmente se nós amamos. Então respeita os sentimentos do outro. Não vai pra cima porque você mistura e você não sabe o que é seu e o que é do outro. Então isso é um fator importante aqui. Não é mesmo fácil construir uma integridade no relacionamento, sabe? Porque é você ter a possibilidade de se desabrigar. Relacionamento envolve você se desabrigar de si mesmo para compreender também o outro. A gente precisa, de fato, criar uma casca. Não tô falando da casca grossa não, sabe, gente? Aquela casca grossa, impenetrável, que é grosseiro, estúpido. Não. Eu tô falando de criar uma resistência, porque essa resistência vai ser um processo de proteção também pra você. Se você se proteger, se você fica sensível, você quebra fácil demais. E se você se protege um pouco daquilo que o outro vem te oferecendo, porque é sobre o outro, não é sobre você, presta atenção. É o outro que tá trazendo a dor, a mal, a tristeza, o mau humor. Então, nem tudo é sobre você, é sobre o outro. Então, deixa o outro resolver as questões dele, você não tem que interferir em tudo. Criar uma certa resistência é muito importante. É fundamental para você aprender a lidar com essas questões que não são suas, são exatamente do outro, que tá na convivência com você. Como? De forma prática, objetiva e direta. 4 pontos. Anota aí para você não se perder. Primeiro ponto para vencer os processos dessas relações: comunicação. Eu sei que alguns dizem esse é o ponto fraco, é a dificuldade. Gente, não dá pra gente se relacionar sem a comunicação. Não existe relação sem comunicação. Pensa 2 pessoas conviverem a vida inteira sem nunca trocarem uma ideia, conversarem sobre seus sentimentos e emoções. Isso é algo que precisa ser desenvolvido. E aqui dentro do YouTube mesmo, aqui no meu canal, você vai encontrar temas sobre isso, de como você trabalhar a comunicação no seu relacionamento. Segundo aspecto importante é o respeito. Qualquer relação humana sobre a face da Terra precisa de respeito para evoluir. A falta de respeito anula aquilo que a gente chama de relação. Uma relação sólida, forte, constante, produtiva, saudável, só funciona através do respeito. Comunicação, respeito e, por misericórdia, evite cobrança. Relacionamento precisa ser livre, sabe? Não pode ser uma agenda de cobrança. Ninguém gosta de ser cobrado. Já pensou alguém na sua porta todo dia? Me deve R$50. Cadê os R$50? Olha, você tem R$50. Olha, cadê? Ah, para! É horrível, é chato. E dentro das relações, às vezes, a cobrança toma conta. E aí você não consegue ser livre. O outro precisa ser quem ele é. Você precisa ser quem é. E vocês precisam se aceitar como são. Seja relacionamento conjugal, parental, pais e filhos. Seja relacionamento empregatício, né, lá no trabalho. Seja relacionamento estudantil. Não se relacione com pessoas que não aceitam você.
porque com certeza haverá frustração. Quarto e último ponto, para os relacionamentos funcionarem bem, você precisa demonstrar afeto intencionalmente. Demonstrar o quanto ama, o quanto é importante, o quanto é querido, o quanto é prioritário. Isso precisa ser intencional. Você tem que parar e pensar como é que o outro vai entender que eu amo, que eu quero, que eu desejo, que eu preciso, que é disso. Pensa e faz com que o afeto seja intencional. Fazendo dessa forma, você constrói relacionamentos mais saudáveis, interações melhores, e eu tenho absoluta certeza de que o seu nível de crescimento estará muito grande e o seu autoconhecimento melhorará muito. Gostou do nosso conteúdo? Então aproveita para me seguir. Vai, faz a sua inscrição no YouTube, vem para cá, completamente gratuito. Você tem conteúdos excelentes diariamente, se você quiser rever os anteriores. Porque todas as terças-feiras, às 6h45, eu tô aqui com você com um momento terapêutico. Foi bom para você? Aprendeu alguma coisa? Compartilha, vai. Que tem outras pessoas que também podem aprender um pouco sobre como viver melhor. Um beijo no coração. A gente se vê próxima terça, se Deus quiser.